Muito bem, gente! Começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada estamos estudando sobre o Verbo. Vida e obra de Jesus no Evangelho de João. Acho que você já percebeu que pela ótica de João, pela perspectiva dele, pela experiência dele com Jesus, que era um jovem quando foi chamado por Jesus, a gente está tendo a oportunidade de conhecer Jesus de uma forma diferente e reconhecer que ele é muito mais do que um homem, muito mais do que um curandeiro, mais um pregador que surgiu nesse mundo. Ele é o próprio Deus. Espero que você esteja aprofundando a sua experiência, a sua caminhada, a sua amizade com esse Deus maravilhoso que fez tudo o que era necessário para poder nos salvar. Então, eu quero desafiar e animar você a continuar firme nesta saga de conhecermos e aprofundarmos o nosso relacionamento, nossa intimidade com a voz desse pastor. Que Deus te abençoe mais uma vez e obrigado por estar acompanhando a gente até esse momento, tá? Nós estamos desafiando você a continuar firme aí, a perseguir a gente nas redes sociais, tá bom? Nosso Instagram, Jovens Adventistas da PL, acompanha lá os bastidores, os cortes da semana, os projetos do Ministério Jovem. Estamos aí na reta final já do final do ano. Vem aí convenção do Ministério Jovem aqui na Paulista Leste e também em vários lugares do Brasil. Tem muita coisa rolando, acontecendo. Espero que você aproveite ao máximo, tá bom? E nosso conteúdo sempre disponível aí no início de cada semana, no sábado à tarde, em vídeo e em áudio, na sua plataforma preferida. Vai lá, compartilha, curte. Lá no nosso canal do Instagram, do YouTube, Paulista Leste, tá lá o material em vídeo e também a minutagem para você em algum dia que você tem mais preferência, quer compreender, quer ter algum insight diferente. Esse podcast se propõe a ser um recurso, uma ferramenta a mais para te motivar a continuar estudando a Bíblia, tá bom? A aprofundar seu conhecimento da palavra de Deus. E na sua plataforma de áudio preferida, procura lá por Podcast no Contexto e acompanhe caminhando, correndo, no seu dia a dia, no metrô, na academia, ouça, encha a sua mente da palavra de Deus, tá bom? Bom, na bancada hoje temos um grupo muito especial, eles representam a elite do Ministério Jovem na América do Sul. É brincadeira, gente. Eles fazem parte de um projeto muito legal, que já existe há algum tempo, é o projeto Um Ano em Missão. É um projeto especial, esse projeto acontece sempre no Brasil, um ano no Brasil, outro ano em algum país hispano. É uma equipe especial da divisão sul-americana, que compreende 8 países da América do Sul, e eles representam cada região administrativa da nossa divisão. Eu tenho o prazer de estar aqui com ela, gente, que é da União Sul Brasileira. Ela é a caçulinha da família, filha do irmão Luiz e da irmã Matilde. Ela tem 20 anos, ela é de Blumenau, e é solteira, gente. A gente só vai casar depois que fizer o doutorado. É o que ela disse pra mim, viu? Bem-vinda, Manu! Que Deus te abençoe, tá bom? Bem-vinda ao Podcast no Contexto. Oi, pastor, tudo bem? Gostou do solteiro aí? Falei pra ele não falar, ele falou. Então, antes falaram que eu já tinha que falar os beijos, né, no início. Olha, e da última vez que eu vim pra cá, a minha família brigou comigo, porque eu não tinha dado beijo pra ninguém. Então, dessa vez eu vou mandar beijo pra 3 em específico. Eu vou mandar um beijo pra minha família lá de Santa Catarina. Em especial, obviamente, eu tenho que falar meus pais, mas a minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha Diana, pra todos eles. Aí sabe se redimir, hein? Tenho que mandar pra todo mundo citando nomes. Também tenho que mandar em especial, principalmente pro meu clube de desbravadores Arcturus, que eu falei pra eles que eu ia mandar. Um beijo pra eles. E, obviamente, eu não posso deixar de mandar um beijo pros jovens, na verdade, da minha união. Tô aqui com a camiseta representando a minha união sul brasileira. Então, quero mandar um beijo para eles também. Olha aí. Mas, não só isso, mas eu quero apresentar uma pessoa muito especial, uma grande amiga, que ela é a representante incrível daqui da União Central Brasileira, lá de José Bonifácio, Laís. Olha Oi, aí. pessoal, bom dia. E tá de camiseta nova do Projeto Ano em Missão Eita! 2025. Essa aí, gente. Já fazia Acompanhando ano que vem, hein? divulgação. Faz a sua inscrição, corre lá, procura o link da tua associação de algum lugar do Brasil, da América do Sul e garante a sua participação aí, processo seletivo já aberto para participar do Projeto Ano em Missão 2025. Não Pode perca seguir essa isso. oportunidade. Quero agradecer por ter sido convidado pelo pastor mais uma vez. Muito obrigada, pastor. E eu não vim sozinha, eu vim com ele, que veio de Pernambuco, Petrolina, Olha aí. um representante incrível que é formado em Ciências Contábeis, Jacó. Vai dar licença da computação. Quase. É um prazer. Um pernambucano baiano. É uma história longa aí.
Nasci Boa, em Jacó. Juazeiro, mas só nasci mesmo. Nasci em Juazeiro, na Bahia, mas sou de Petrolina. Então, sou baiano e pernambucano ao mesmo tempo aí, vamos dizer assim. Que da hora, Jacó. É um prazer estar aqui mais uma vez Prazer com nosso. vocês, né? Poder estudar essa lição, realmente está muito boa, muito boa. E é um prazer, viu, pastor? Prazer Você que é nosso. o meu conterrâneo lá no Nordeste, lá de Teresina, não é isso? É isso aí. Ou nasci cidade lá, só fria, não é nasci isso? lá, é. Cidade fria, né? Eu acho que o meu estado vai pro céu primeiro, viu? É. A vida tem que ser quente, né, cara? Não pode ser morno. Nem frio, tem que ser quente. Se depender de quintura, já tá lá, viu? Quero aproveitar também para mandar, né, alguns abraços. Olha, pra quase minha- esquecendo, hein? Não Quase. posso. Pra quem será, Jacó? Para minha família, Ah. né? Para o meu irmão em modo especial, que ele Aham. acompanha o podcast. Para a namorada, Opa! Qual o nome dela, Jacó? Natiele. Olha aí, Natiele. Natiele. Escuta aí, Casa ano que Natiele. vem. Prazer, Jacó. Obrigado mais uma vez pela parceria de sempre. Deus abençoe. Tem sido uma inspiração estar convivendo com vocês, tá? Amém. E que Deus abençoe e continue. Estamos aí na reta final já do projeto. E foi uma bênção poder participar desse projeto com vocês ao longo desse ano. Beleza? Igualmente, viu, pastor? Eu quero pedir aqui a Laís, que ela faça a nossa oração aqui, pedindo a bênção de Deus para o estudo de hoje. Tá bem legal. Tem tudo a ver com o projeto de vocês, não é? E eu queria pedir a Laís. Laís, ora aí. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigada pelo dia de hoje, Senhor. Obrigada pelo estudo que vamos ter hoje, Senhor. Esteja com a gente, nos dê sabedoria, que os internautas possam entender o que o Senhor quer falar com eles e que a gente possa conseguir passar o que o Senhor quer falar com eles. Fique com a gente, perdoa os pecados, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, Laís. Bom, tema da semana, a cidade de Sicar. Bom, tá com um formato bem diferente aqui, né? Faz pessoal aqui da produção da lição. Um abraço aí a Agatha Lemos e Andrei Vieira pelo trabalho aí, contextualizando sempre aí a lição, trazendo a linguagem jovem, tá sendo muito legal poder acompanhar o trabalho de vocês. Parabéns, obrigado mais uma vez aí, tá? A cidade de Sicar, tema na tela aqui. O texto base está em João. Lê todo o capítulo de João, recomendo, para você ter uma noção do contexto inteiro. Sempre aqui trazendo uma história, depois um milagre, uma narrativa. João vai seguir nessa sequência aqui para tentar descrever sobre Jesus para nós, sobre quem ele é, como ele agia. E o texto é bem interessante, né? Narra um encontro especial de Jesus com uma mulher e o que isso aconteceu. O famoso encontro de Jesus com a mulher samaritana. Não encontramos o nome dela. E o texto discorre e começa da seguinte forma. Vou ler só o início, depois eu vou só citar o restante da história. Mas o versículo 4 é dito assim na minha versão. Olha. No caminho teve que passar por Samaria. Até João tenta dizer mais ou menos por que a razão, talvez porque fosse mais perto, para onde ele estava indo, que era Jerusalém, ou porque ele tinha uma intenção clara, né, um plano, um objetivo, né? Algumas versões falam também, repete mais abertamente, era necessário Jesus passar por Samaria, né? Ou a cidade, uma das cidades de Samaria, da região de Samaria, que era Sicar. E é interessante, né? Porque Jesus, ele passa por ali e tem um encontro com aquela mulher em um poço, ele está com fome, cansado, os discípulos vão para a cidade, né? De Samaria, de Sicar para poder comprar alimento, e Jesus está lá, encontra aquela mulher, começa um diálogo com ela, do nada, e é meio estranho, porque não era comum nos costumes da época, até por todo um contexto histórico que havia, de rivalidade, de separação que havia entre os judeus e os samaritanos. O diálogo começa, Jesus começa pedindo para ela água, e a mulher não entende muito bem, começa a ser resistente, e do nada Jesus vira a história e começa a oferecer para ela uma água diferente, ela demonstra interesse, e quando ela demonstra interesse, Jesus manda chamar o marido dela, e aí ela fica intrigada, e Jesus manda chamar o marido, e ela diz que não tem marido, ele começa a revelar um pouco da experiência dela, terrível, já tinha tido relacionamento com 5 pessoas, e o último que ela estava não era o esposo dela, e ela começa a ficar impressionada com a capacidade de Jesus de revelar as intimidades dela, a vida pessoal dela, e começa a enxergar em Jesus o próprio Messias, né? E Jesus, fora dos discípulos dele, é a primeira pessoa para quem ele se revela abertamente como sendo o Messias prometido. E esta mulher, embora não tivesse todo o conhecimento bíblico, né? Jesus abertamente fala, vocês falam do que não conhecem. A salvação vem da gente, vem dos judeus.
e a preocupação dela, onde adorar e tal, aquela coisa toda, uma discussão teológica, mas é interessante porque ela começa a demonstrar interesse profundo, e quando Cristo se revela para ela, ela aceita Jesus como Salvador, e a história termina dizendo que ela foi para a cidade, se tornou uma grande testemunha do amor de Deus, e várias pessoas começaram a ouvir do amor de Jesus, da mensagem de Jesus, a tal ponto de ele ter que ficar mais tempo ali para poder compartilhar as verdades do reino, e várias pessoas elas foram convertidas. Esse é o contexto geral aqui do texto, aí, do capítulo 4. Leia, o capítulo 5 também é um capítulo bem especial, a gente vai conversar um pouco mais sobre ele um pouco mais à frente. A Tirinha da semana está aqui, gente. Os especialistas em meme, aqui temos especialistas em redes sociais. Gente, ó, o Projeto da Missão tem 4 equipes. Uma delas só trabalha com comunicação. E um dos líderes dessa equipe está aqui, gente. O cara se garante, manja. Eu estava no carro agora há pouco, eles estavam conversando aqui, me dando aula de redes sociais. E aí, galera, qual que é a percepção de vocês aí? O que é que vocês... Essa tirinha lembrou o que vocês aí? Que recado vocês conseguiram extrair da tirinha da semana? Primeiras damas. Eu olhei pra ele e ele ainda fala primeiras damas. Dá-lhe Jacó. Pronto. O cavaleiro. Dá-lhe. O título me chamou a atenção. Né? O porquê o nome A Cidade de Sicar. Né? Primeiramente o título. Né? E aí, a gente estudando a história, ver que a cidade de Sicar é uma cidade samaritana e tem um contexto realmente dessa guerra, né, em relação ao templo, porque o samaritano se propôs a ajudar os judeus na reconstrução. Após o exílio de Babilônia. Sim, né? exatamente. E eles recusaram. E Eles aí os haviam se misturado com samaritanos... outros povos. Exatamente. Os samaritanos, não, então vamos fazer nosso próprio templo. Acabou que depois destruíram esse templo. Então tinha uma rivalidade, né? Então, nesse lugar, né, aconteceu esse encontro aí entre Jesus e a mulher. Então é interessante que uma postagem, tem um modelo aí de carrossel, Legal. bem interessante, até dei like nessa publicação aí. Então o modo do dia é alegria da salvação. Em um local improvável, onde muitas pessoas achavam que era um povo inferior, que não era digno da salvação. Né? Jesus Cristo veio realmente mostrar isso, que a salvação é para todos, mesmo em lugares improváveis, né? Como a cidade de Sicar. Da hora. A percepção de Jacó foi... E aí, galera? Vocês curtiram também? Dariam um like? Compartilhariam? E vocês? O que mais chamaram a atenção? Posso sair? Então, como eu tava falando no carro com o pastor, quando eu vi a primeira vez, eu anotei muitas coisas, mas uma delas é que eu mais destacaria, porque assim, eu particularmente gosto muito da história da mulher samaritana. Muito mesmo. E quando a gente tá lendo a história da mulher samaritana, pelo menos na minha cabeça, veio direto um verso de Ellen White. Eu até trouxe aqui, na verdade, ele. Que tá lá em... Um trecho, né? Serviço Cristão. Sim, na página 7. E eu queria ler, tá? Poxa. Bora, manda bala. Ok. Todo verdadeiro discípulo nasce... É esse? Peraí. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte de vida. O depositário torna-se doador. A graça de Cristo no coração é uma vertente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão prestes a perecer ansiosos de beber da água da vida. Por que veio esse texto na minha cabeça? Porque quando a gente vai ler no verso 14, a gente vê exatamente essa citação sendo feita, onde agora se torna uma fonte a jorrar de água viva. É exatamente isso que a mulher samaritana, ela foi para aquele povo. Ela não só foi lá para pegar água, mas ela se tornou o próprio poço de Jacó. Só que para as pessoas ali da cidade de Sicar. Então, o que eu destaquei foi exatamente a primeira hashtag que aparece lá. Porque o mood do dia seria o humor, né? O humor, a alegria da salvação, que ela estava espalhando para as outras pessoas, mas a primeira hashtag foi a que mais me chamou a atenção, que é hashtag verdadeiros adoradores. E ela foi colocada exatamente no lugar onde todos achavam que não teriam verdadeiros adoradores. Então, essa ironia aí que fizeram foi o que mais me chamou a atenção, o como, independente do lugar, nós podemos ser fontes a jorrar ou nos tornar fontes a jorrar, o que basta é a conexão com Deus. Top demais! E aí, Laizinha?
Quando eu vi a primeira vez, assim, que eu olhei, eu falei assim, já tinha entendido que era sobre a mulher samaritana, né? E quando ela ia pro poço, ela simplesmente ia naquele momento que ninguém tava lá, né? Porque pra ninguém, porque naquela época os samaritanos, os judeus, eles não se encontravam. E por isso que ela ia toda sexta-feira, meio-dia, naquele sol rachando, para que ela não encontrasse com ninguém, porque ela tinha vergonha. E quando ela encontrou com Jesus, eu tirei 3 lições que eu vi assim logo de cara. Que foi o testemunho que ela tirou primeiro, né? Testemunho do que ele falou, do que ele conversou. O encontro que ela teve com ele, a segunda lição. Porque quando ela teve esse encontro verdadeiro com ele, ela viu que Jesus era a própria água viva. Ela viu a necessidade que ela precisava e que ele estava ali para corresponder. E o testemunho, porque quando ela soube, quando ela viu que ele era o verdadeiro Messias, ela foi espalhar isso para as pessoas daquele povo. E quando eu vi foi que a alegria que ela tinha de ter encontrado com o Salvador foi maior do que os pecados que ela já tinha cometido. Então eu entendi e logo assim de cara que eu vi essa tirinha. Bom, muito bom. Então tem tudo a ver com a alegria da salvação, né? Com o encontro transformador com Jesus, né? E todo aquele que se encontra com Jesus, acho que a lição que tirei para mim aqui, ela tem a vida mudada, tem a vida transformada, né? Não só tem perdão dos pecados, mas tem alegria em comunicar para outras pessoas e que encontrou alguém que tem poder para mudar a vida, né? Para dar sentido à vida, para tornar a nossa vida uma vida que é como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Gente, nosso tempo está correndo aqui, viu? Manu, chegamos aqui à parte do contexto. Jornada de volta, eu falei Jerusalém, perdão, tá? De volta para Galileia, né? Porque Jesus está andando em lugares que a gente, humanamente falando, pensando em estratégia, não eram lugares que mereciam a salvação, né? Como é que foi essa jornada de volta para Galileia? Por que Jesus passou justamente por Samaria? Então, ontem a gente estava comentando sobre isso lá na casa. E uma coisa que me chama a atenção, a primeira, na verdade, delas, é que como João colocou, né? Ele coloca 2 conversas totalmente diferentes no meio de 2 sinais. Isso 2 já milagres, vem né? chamar a atenção, né? 2 sinais seriam 2 Sim. milagres. E ele começa a fazer uma comparação aqui, a lição começa a fazer uma comparação entre Jerusalém versus Sicar, a conversa, né? Da mulher samaritana e também a conversa de Nicodemos. Indo e fazendo uma comparação entre os dois. Outra coisa que me chama a atenção é que, assim, eu gosto muito de pegar o QR Code aqui de baixo e ver o comentário de Ellen White sobre isso. Uma das coisas que me chamou a atenção e eu não sabia, não conhecia sobre, era que Jesus não foi à toa que ele pediu água. Muitas vezes a gente acha, não, ele pediu água para poder falar sobre água. Mas, na verdade, ele pediu água porque entre toda aquela região, se um viajante te pedisse água, era necessário que você desse, porque era algo sagrado. Ou seja, se Jesus tivesse pedido qualquer outra coisa, talvez a mulher samaritana teria ignorado ele. Só que ele foi exatamente naquilo que realmente ela teria que ter alguma resposta para com ele. E foi exatamente nisso que ele fez o link. Outra coisa que me chamou a atenção foi a sinceridade da mulher samaritana, porque nós vemos que somos chamados a sermos sinceros com Jesus. Muitas vezes a gente pensa, não, eu não vou pedir isso, porque talvez Deus não vai se agradar com o meu pedido, não sei. Deus pede sinceridade. A mulher samaritana entrou em confronto com Jesus. Ela entrou e foi falando, foi debatendo, por quê? Ela queria realmente saber respostas, ela estava interessada e foi a sinceridade do coração dela. Por isso que ela falou. E a terceira coisa... vou deixar pro Jacó falar. Vai, Jacó. Eu ia falar, mas sobrou para mim, hein? Vai, Jacó. Realmente você falou muito bem, né? Esse contraste aí da história de Nicodemos com a da mulher é interessante, né? Esse contraste, porque são 2 histórias, 2 encontros que Jesus teve. De pessoas de perfis bem De diferentes, perfis, né? Um doutor da lei, uma mulher que não sabia quase nada. Exatamente, né? E o final foi diferente, né? O final foi diferente. A gente vê que teve ali os seus questionamentos entre os 2, né? Com Jesus, mas que uma decidiu aceitar. Um saiu cheio de incertezas, Isso. né? Depois aceitou, é claro, né? Depois aceitou. Mas de forma imediata, né? A mulher aceitou. Então, uma das grandes lições é isso. Jesus, na passagem aqui da Bíblia, fala sobre isso, que era necessário Jesus passar por ali.
Então, Jesus tinha um encontro com ela. Ela não sabia, né? Mas já tinha um encontro com ela. Interessante, né? Mas Foi. Ui, fala a aí. forma como Jesus fala conosco todos os dias, através da Bíblia, através dos seus ensinos, né? Mas a forma como a gente decide aceitar, através desse encontro, de ouvir a voz dele, é que muda totalmente a nossa alegria ou não, mediante a nossa crença. Né? Aham. Manu? Outra coisa que eu queria adicionar, só que eu lembrei da nossa conversa de ontem. E uma coisa interessante sobre essas duas histórias, quando a gente vai comparar, é como a gente vê que muitas vezes nós usamos termômetros humanos para medir a espiritualidade de outras pessoas. Porque quando você vê as características de Nicodemos e as características da mulher samaritana, você pensa, poxa, Quem você acha que teria mais condição de aceitar, né? obviamente Nicodemos. Nicodemos ele vai Era um- aceitar, não tem como. E no final a gente vê que, como o Jacó falou, a resposta positiva, assim, de aceitação e de reflexo para as outras pessoas foi da mulher samaritana. Então, muitas vezes a gente usa termômetros humanos para medir milagres, termômetros humanos para medir espiritualidade de outras pessoas, sendo que, na verdade, o termômetro que nós temos que usar é o divino. E a sinceridade de coração, só Deus conhece, só Deus E sabe. todo lugar onde Jesus vai, ali tem possibilidade de salvação, né? Exatamente. Qualquer pessoa, independente da sua situação. E até o texto diz também que ela tinha sede, né? E ela acreditava que quando o Messias chegasse, ia ensinar tudo que eles precisariam conhecer sobre a salvação, né? E era o que estava acontecendo naquele momento, né? Ele estava ensinando para eles o que ele de fato queria fazer na vida dela. Bom, Jacó, eu queria pedir tua ajuda aqui, porque esse poço é um lugar emblemático, né? Para o povo de Israel, para também para os samaritanos, né? E é interessante porque esse encontro acontece em um lugar que era uma referência, né? Tinha todo um histórico, né, em torno daquela situação, daquele ambiente ali. E parece que Jesus tinha algo muito mais valioso para oferecer para ele. Parece que aquele encontro, aquela oferta dele foi bem aceita, né? Exatamente, né? Como já falamos aqui, tinha esse problema em relação aos judeus e aos samaritanos, né? Jesus estava passando por uma viagem, né? Então estava com muita sede. E ele estava ali sentado no poço e o encontro com essa mulher realmente foi algo muito... Temos várias lições, né? Ao decorrer dessa história. O encontro com essa mulher, ao meio-dia, realmente era algo significativo porque ela não queria... Ele já começa quebrando todos os protocolos, né? Exatamente. Vamos falar com a mulher, sozinho. Exatamente. Uma samaritana Judeu, ainda. nada a ver, E né? ainda pedir água para uma mulher. Então, são vários realmente protocolos. Mas Jesus é Quebrados, especialista em quebrar protocolos. Amém. E para quê? Para salvar, né? Então, tudo aquilo que for necessário para fazer, para poder alcançar a salvação de uma pessoa, Jesus fez e faz por cada um de nós, né? Então, isso é bem interessante, né? Algo interessante também que eu destaquei na parte de segunda-feira foi que a mulher, a princípio, ela pensou na parte da água literal. Quando Jesus fala assim, se você beber dessa água, vai ter sede. Vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, não voltará a ter sede, né? E essa mulher, poxa, eu não quero mais voltar a esse poço. Eu quero Se tivesse tomar uma dessa forma água. de não vir mais aqui. Eu quero tomar essa água. Então ela gostou da ideia, realmente. Só que Jesus estava querendo oferecer algo maior, algo melhor, né? Ele estava falando de forma espiritual e a mulher estava pensando nas coisas, digamos aqui, terrenas. Nas coisas terrenas, né? E aí ela vai e fala, né, que da parte do Messias, que está aguardando o Messias, né? Jesus fala, não, eu sou o Messias. Eu sou o Messias. E é interessante que ela, ao invés de reconhecer, poxa, o Messias, a gente aguarda tanto esse Messias há muito tempo, e ela vai começar a falar, mas aonde a gente deve adorar? Ela estava se preocupando novamente com a parte terrena, com as coisas aqui da terra, né? E Jesus querendo oferecer para ela algo melhor, a parte espiritual, a salvação, a vida eterna. Então é interessante. Menos importava era o lugar naquele Era momento. menos Né? isso, né? Mas depois ela entendeu, né? Ela entendeu que aquilo que Jesus queria oferecer para ela era algo bem melhor, né? Interessante, né? Porque essa história revela também, pelo menos a minha visão, de que as coisas que podem existir nesse mundo, aqui no caso é representado pela água, ou relacionamentos, né? Ou status, ou lugar onde eu adoro, o formato, a estética, né? Da vida religiosa, elas não podem me satisfazer. Elas não preenchem. Então, alguém que baseia a sua vida
somente numa religião exterior, né? Somente na estética religiosa, né? E hoje há muito essa preocupação, né? Seja numa questão religiosa ou numa questão onde eu busco através da satisfação própria, né? Através de no caso dela que era relacionamento. Né? Com outras pessoas, tentar preencher o vazio do coração, tentar matar a sede da alma. E isso nunca é possível. Alguns tentam buscar isso através de prazeres, das drogas, do sexo, né? De uma vida, do materialismo, né? De ter coisas, estar em lugares, né? E isso nunca vai preencher. E Jesus agora ele muda, ele vira a mesa, literalmente, né? E de alguém que estava pedindo, agora está oferecendo algo muito mais superior, que era ele mesmo, né? Ele é a água da vida. Ele fala, eu sou a água da vida. Eu posso matar a sua sede, eu posso dar sentido à sua vida. E quando ela percebe isso e aceita a oferta de Jesus, a sua vida muda completamente, né? Talvez seja essa experiência. Jesus ele traz mais uma vez. Como foi quando conversa com Nicodemos? Uma conversa meio que parecida, né? Fala assim, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Tem que nascer de novo. Nascer de novo? Nascer de novo, brother. Quando? Agora. Você precisa de uma nova experiência comigo? Agora. Você é o doutor da lei, mas não sabe de nada, cara. Você precisa começar de novo. Tem que zerar de novo. E aqui é feita uma proposta para ela também no momento. Não é uma coisa para o futuro. Eu quero te dar uma vida nova agora. Eu quero matar a tua sede agora. A experiência que Deus quer para nós não é uma experiência no futuro. A gente fica sempre projetando para o futuro, né? Quando eu estiver com mais conhecimento, né? Quando eu estiver num ambiente melhor, quando eu tiver uma igreja diferente, aí eu vou... Não, é agora. A experiência que Deus quer dar para nós é agora. O reino de Deus começa quando? Quando a gente aceita a proposta de Jesus, de fazer dele nosso salvador pessoal. E toda vez que eu fico pensando nisso, né? No caso dela aqui de frente com eu sou bem rápido, né? Você percebe já que imediatamente a vida dela começa a mudar. A postura dela, a atitude dela, a forma dela ver as coisas, as pessoas, ela não consegue guardar para ela e ela agora, literalmente, na hora, ela já abandonou se torna tudo. Uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ela se tornou uma fonte de salvação para um monte de gente. E a gente vai perceber isso no decorrer do texto, né? Sim. Tem outra coisa também que eu gosto muito de segunda-feira, que é uma citação que eles colocaram aqui. Na verdade, que se tornou uma citação porque está aqui, né? Ela ansiava por algo melhor do que a água do poço de Jacó. Eu destaquei essa parte. Né? Sim, eu destaquei essa parte porque muitas vezes, o poço de Jacó era o que fazia ela lembrar de tudo que ela passava dentro da casa dela. Porque se ela ia ao meio-dia é porque ela tinha vergonha. Se ela ia lá, era por uma necessidade. Então, o poço de Jacó lembrava, e muitas vezes a gente se apega em coisas que nos lembram do nosso passado, achando que essas coisas vão suprir. Só que a única coisa que pode nos livrar do nosso passado, realmente nos fazer um novo começo, é Jesus, que foi exatamente quem ela encontrou. E uma vez não precisando mais do poço de Jacó, ela tinha uma nova fonte de vida, né? A jorrar dentro dela, que era exatamente Jesus. E para mim isso daí foi incrível, ainda mais quando se destaca nesse junto ao poço, em que o reino de Deus, ele não vai começar só a partir do momento em que Jesus voltar. Não, o reino de Deus é aqui agora. Um pastor que eu conheço, o pastor Marcelo, ele sempre falava nas orações dele que eu possa fazer que aqui seja um pedacinho do céu, porém aqui na terra. Uhum. Então, o reino de Deus começa agora, e ela começou isso na cidade de Sicar. Não foi só, não, tá bom, eu entendi que Jesus mas eu vou esperar até ele vai e volta de novo, daí eu ressuscito, e aí sim vai começar. Não, o reino de Deus começou já quando ela recebeu, já saiu correndo, falando para todo mundo, porque o reino de Deus é aqui e agora. Imagina, né, os discípulos voltando da cidade, né, imaginando, vamos comer agora, vamos lanchar, vamos continuar nosso percurso, vamos pregar em algum lugar diferenciado. Jesus deve indicar alguma cidade, né, que vai pregar, alguma sinagoga. Aí quando eles menos esperaram, a colheita já tinha começado, cara. Não é? E onde eles menos esperavam. Onde menos esperaram. E foi uma grande colheita, um grande movimento, um grande evangelismo. E eu queria lá isso nos ajudasse a entender um pouco melhor, porque o resultado do encontro de Jesus com aquela mulher gerou um grande evangelismo, uma grande colheita. Jesus falou claramente, olha, a colheita já começou, o reino de Deus já chegou, e chegou a hora, não vai chegar no futuro, já chegou a hora em que muita gente sincera vai me adorar em espírito e em verdade. E esse é o lugar de salvação. E ali começa uma grande colheita. Foi isso mesmo, Laís? O interessante que eu achei aqui, que tem uma pergunta aqui embaixo que fala: ao ler o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, o que mais toca o seu coração? Foi a empolgação dela, que quando ela teve
esse chamado, quando ela teve a água viva, ela estava empolgada em espalhar essa mensagem para as pessoas. Ela ansiava para poder compartilhar isso, porque ela sabia de que ele realmente era o Messias. E eu destaquei aqui, nos últimos parágrafos do primeiro texto, apesar da obscuridade da mulher samaritana, ela estava pronta para receber a verdade e compartilhar o que havia encontrado. Então, quando ela encontrou o Messias, ao contrário de Nicodemos, ela não ficou com dúvida, ela tinha certeza de que ele realmente era o Messias. E, dando continuidade, ela fala assim: assim ela personifica o que o Evangelho de João ensina sobre os discípulos e testemunha de Jesus. A fonte de água viva que havia dentro dela já jorrava de alegria transbordante. Então, ela realmente colocou o testemunho vivo, transbordando, igual a Manu falou, sobre a água que tinha dentro dela. O que ela recebeu, ela começou a transbordar para as outras pessoas. Eu achei fantástico, né? Quando você começa a fazer um contraste, né, com os vários episódios que vão acontecer né, no livro de João, enquanto uns, né, que recebiam tantos milagres, né, tanta coisa sobrenatural, tanta evidência, tanta prova, tanto confronto assim, sabe, com o poder de Jesus e ficavam insensíveis, né? Aqui não teve nenhum milagre, não foi, transformou água em vinho para ela. Oh, não teve nada disso, não teve multiplicação de pães, nada. Ele só falou com ela e se revelou para ela e foi o suficiente, né? E às vezes a gente fica assim, mas e se eu tivesse um milagre, se Deus se mostrasse para mim de forma sobrenatural, aí eu acreditaria. E essa história me ensina de que a revelação de Jesus é suficiente para tornar a gente de alguém que tinha uma vida sem sentido, uma vida frustrada, uma vida vazia e sedenta, numa vida cheia de propósito, cara. Quando você conhece Jesus, sua vida muda, né? O propósito muda, as prioridades mudam, né? A forma de agir muda, tudo é diferente, né? E é o que acontece com ela. Então, acho que a experiência dessa mulher, que gerou uma grande colheita, porque a história diz que através da experiência dela, muitas pessoas foram alcançadas por Jesus. Através do testemunho dela, que era simples. Eu encontrei um homem que sabe tudo. Falou sobre minha vida, falou sobre minha intimidade, e só um profeta poderia fazer isso. Aliás, ele é mais que um profeta. Ele falou para mim que é o Messias. Bora lá conhecer ele também? E começou a falar, e as pessoas também, como ela, que também estavam precisando, foram até Jesus, né? E às vezes a gente acha que as pessoas não querem nada com Deus. As pessoas querem sim, querem experimentar. A maior prova de que... eu tinha um professor que ele falava assim, né? Toda vez que tiver um louco para falar, haverá um doido para ouvir a mensagem do Evangelho. E Paulo fala que ouvir a mensagem do Evangelho é loucura para quem se perde, né? Para quem ouve a sabedoria de Deus. Mas essa mulher, ela compartilha o que ela tem. E às vezes a gente acha que precisa de muito para compartilhar. A melhor história que nós temos para compartilhar com os outros é a nossa história com Jesus. E essa história impacta muito mesmo, porque essa grande colheita, ela acontece a partir dessa realidade. De alguém que conheceu Jesus e rapidamente deu uma resposta para ele. Eu me recordo, quando eu conheci o Evangelho, minha irmã me dava um estudo bíblico, eu fazia outro sozinho. Eu queria terminar logo, eu queria conhecer logo. E eu entregava preenchido, ela me respondia uma série de 28 estudos, eu terminei em menos de 15 dias. E terminou o estudo, eu queria me batizar e não tinha pastorão, né? Tinha 33 igrejas para um pastor cuidar, eu não entendia nada sobre isso, né? Aí, quando eu aceitei o apelo, um cara falou assim, daqui um mês um pastor vai te batizar. Oh, meu Deus do céu, foi terrível. Mas ele veio até menos de um mês. E quem me batizou foi um pastor chamado João Batista, inclusive. Que da hora, né? Batizou eu, meu pai, minha mãe, minha catequista, mais umas 15 pessoas. E depois de menos de um mês eu fui comportar, nunca mais voltei. Tem gente que é rápido. Comigo foi rápido. Então toda vez que eu vejo alguém aberto ao Evangelho, eu fico preocupado se a pessoa vai... Porque é a minha história. Outros demoram como Nicodemos. Mas quando alguém aceita, irmão, entrou, acabou na cabeça, a pessoa vai fazer o que Jesus pede dela. A alegria da salvação, né? É de forma imediata. Algo interessante, porque ela deixou tudo ali, né? Deixou as vasilhas, né? Pegava água, quis nem saber. Saiu ali para a cidade para poder testemunhar. E como o pastor falou, um testemunho simples. A gente for ver assim, né? Não é algo sobrenatural. Não teve nenhum milagre. Mas como o testemunho realmente pode alcançar outras pessoas. Realidade. Às vezes a gente... eu olho para mim mesmo, para minha vida. Eu não tenho um testemunho grande. A minha vida é uma vida muito simples. Eu nasci na igreja, no interior. Sou missionário do UIM, 2º ano.
Mas mesmo assim, eu sei que através do meu testemunho eu posso alcançar o amor de Deus por alcançar outras pessoas. Então, através do nosso testemunho, por mais simples que seja, é significativo e Deus usa isso para alcançar outras pessoas. Então, para mim, quando a gente alcança a salvação, automaticamente a gente vai ter essa alegria e esse testemunho para levar para o mundo, né? Então, é algo, para mim, um ponto principal dessa história, né? Como a gente fica alegre quando recebe a salvação e automaticamente a gente vai testemunhar de Jesus para outras pessoas. Eu vou falar uma coisa a vocês, tá aí? Que vocês falaram que é simples e tal, etc. Mas acreditem. Tem gente que vai passar uma vida inteira e não vai dar resposta à missão como vocês já deram até o momento. O que eu acho legal da história dessa mulher é que quando ela conhece a Jesus, ela sai, cara. Sim. Ela compartilha o que tem. E ela tinha sede por conhecimento, de aprender mais, de conhecer mais. E a melhor forma de aprender mais de Jesus é compartilhar com outras pessoas. Quanto mais você compartilha, quanto mais você entrega, quanto mais você fala o que aconteceu com você, mais isso se acrescenta, avança, multiplica. E eu tenho certeza que tem acontecido com vocês também. Porque é isso que acontece na vida de um missionário. E também, muitas vezes, a gente entra... Quando a gente fala, não, mas pra ela era fácil, né? Pra ela era fácil. Era só ela deixar um jarro. Era muito simples pra ela. Pra mim, não. Daí a gente cai naquele negócio de Nicodemos, porque com certeza ficou o questionamento. Meu, eu tenho cargos, eu tenho um trabalho. Ela só tinha um jarro. Mas, na verdade, não, né? No final aqui da lição de terça-feira, vem falar... Tanto semear quanto colher exigem um esforço significativo, mas a colheita é especialmente cheia de alegria. E o que eu marquei aqui é que o trabalho vale a pena. Porque quando a gente entra nesse meio, é uma alegria que não tem como você, assim, deixar dentro de você. Você tem que compartilhar. Um verso que eu gosto muito da Bíblia é Romanos 8:18. Que ele é muito claro e muito simples. Porque Paulo, ele tinha, assim, posição para falar, não, sofri. Ele sofreu. A mulher samaritana, ela tinha posição para falar, poxa, imagina, 4 maridos mais um junto. Ela tinha posicionamento para falar, ela era julgada por toda uma cidade. Ela tinha o que perder também. Ela poderia ser muito mais julgada por aquilo, só por deixar um jarro, não é mesmo? Uhum. Porém, em Romanos 8:18 vem falar que nenhum sofrimento que você passa aqui na Terra, ele pode se comparar com a glória que está por vir. E muitas vezes a gente acha, não, a glória vai ser aqui na Terra, a gente vai conseguir, se eu der isso, eu vou ganhar isso. Não. A glória que Paulo está falando é a do céu. Ele sofreu, assim, o pão que o diabo amassou, mas no final, ele falou, não, eu fiz a minha parte. E o trabalho, ele vale a pena. Vocês viram quando sofri? Viram. Mas valeu a pena. E da mesma forma no campo missionário, assim, né? Vale a pena. Na realidade, uma vida sem Jesus é uma vida de sofrimento. Sim. Uma vida sem Jesus é uma vida vazia. É uma vida de tentativas frustradas, uma após a outra, de tentar ser feliz. Uma vida maquiada, né? De tentar ter uma vida alegre e feliz, né? E eu acho legal disso porque ela vive o reino a partir do momento que ela se encontra com Jesus. Não é algo no futuro, é algo no momento, cara. Uhum. Apesar da vida que tinha, pregressa que tinha, ela passa a ter uma vida completamente diferente. E se cumpre nela o que Jesus disse que iria se cumprir na vida de qualquer pessoa que aceitasse ele como Salvador, que bebesse da água viva, da água que dá vida eterna. Ela ia se tornar uma fonte de água a jorrar. E é o que acontece com toda pessoa que tem um encontro real com Jesus. Ele quer fazer da gente um instrumento de salvação na vida de outra pessoa. E o que aconteceu na vida dela é o que vai acontecer na vida de qualquer pessoa que se encontra com Jesus. E essa promessa se cumpre também, seguramente, na vida de vocês. A gente tem visto isso através de muitas histórias que a gente tem acompanhado. Quantas pessoas conectadas estão a vocês, que têm conhecido o amor de Deus, que têm mudado a sua visão de mundo, que apesar do sofrimento, eu conheço algumas histórias que estão acompanhando aí de pessoas que têm uma vida difícil, contexto familiar difícil, e voltaram a sorrir, voltaram a ter esperança, voltaram a pensar, né, em Deus como um Deus de amor, e tudo isso aconteceu através de alguém que aceitou o chamado para ser missionário. E entender que quem aceita Jesus, ele vai ajudar outra pessoa também a entrar nesse processo discipulado e também conhecer o plano dele para a salvação, ou da salvação. É impossível não ser um agente de boa notícia, depois que conhece Jesus. Por isso que a palavra-chave da semana é boa nova, ou boa notícia. Esse post da semana aqui, desse encontro, né, da salvação, desse modo alegria, Jesus, a gente sabe que nossa vida está sempre dividida, né, no presente, passado e futuro. Jesus, ele antecipa o presente na história dessa mulher. Ele não só se encarna, se torna Deus, né, entre nós, mas ele desafia a gente a experimentar e a vivenciar a salvação agora, no dia a dia.
não é? Até o próprio Jesus, né? O ato de auto-sacrifício de Jesus, portanto, deve aprimorar nossa percepção de suas promessas, bênçãos e reino, bem como o senso de vida abundante. Então, alguém estava falando assim, né? O que foi? Um outro episódio aqui, né? Já deve ter assistido ou ouvido aí. A maior demonstração do amor de Deus, também a cruz continua sendo, é a concretização disso. Mas uma das maiores manifestações do amor de Deus foi a decisão dele de encarnar, de habitar entre nós, de se relacionar com a gente. O seu auto-sacrifício de tornar possível e real hoje, agora, tudo que o reino de Deus promete para cada um de nós. E foi o que ele veio fazer. Então, é importante que a gente viva isso agora e compartilhe isso agora. Essa é a melhor notícia que podemos compartilhar com alguém. Bom, queria começar aqui pela Manu. Qual que é o teu texto, Manu, e qual é a palavra que você queria agregar aqui na nossa rede semântica? Vamos lá. Assim, quando eu li todos, né, depois eu voltei. E pra mim, o primeiro foi, assim, o mais de todos. Que é Êxodo 15, 22 ao 27. E a palavra que eu escolhi foi clareza. Porque a boa nova de Deus, ela é clara. Deus explicando para Moisés, ele foi claro. Jesus falando com a mulher samaritana, ele foi claro. Em tudo ele é claro, ele nunca esconde quem que ele é. Ele fala, sempre falou abertamente e ele continua falando para nós hoje. Então, para mim, boa nova é clareza. Interessante que Deus... A gente vai ver ao longo de João, né? Não dava para ser mais claro, né, cara? Então, o ministério de Jesus, né? A boa nova dele sempre foi muito clara. Jacó. Eu escolhi o verso de Isaías 58, 11. Vou ler aqui. Diz assim: o Senhor os guiará continuamente, lhe dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cuja água nunca se seca. E a palavra-chave, né, que eu vou escolher aqui é suficiente. Deus sendo como... É realmente o suficiente para cada um de nós, né? Ele é tudo aquilo que a gente precisa, porque ele nos oferece muito mais além do que a gente acha que precisa, né? A gente às vezes pensa tão pequeno. Não, Deus é suficiente em tudo, né? Então, ele sempre dá mais do que nós pensamos ou imaginamos. Exatamente. Ou esperamos receber, né? Laís. Eu escolhi Jeremias 17, 7 e 8, que fala o seguinte: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque tuas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. A minha palavra foi confiança. Quando a gente confia no Senhor, Ele responde, né, as nossas as orações, Ele traz as necessidades. E naquele momento, né, Ele trouxe a água viva. Então, confiar que Deus, Ele está no momento certo, confiar que Ele é a própria resposta, que Ele é a própria necessidade que a gente precisa. Sensacional. Então, mantenha a sua confiança, né, de que Ele pode tornar você uma árvore frondosa junto ao rio, né, que vai ter sempre fruto para oferecer ao longo da vida. Não vai viver uma vida ociosa, ou, né, uma vida que não tenha sentido, que não abençoe ninguém, que não alimente ninguém. Como podemos desfrutar mais do que Jesus fez pela humanidade, né? A gente imagina, né, a salvação como uma coisa lá no futuro, né? Quando Jesus voltar, aí eu serei feliz. Não, quem tem Jesus tem a vida, brother. Ponto. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus, apesar, achei legal a lição falando sobre isso, né? Quando você entende o que Jesus veio fazer por nós, a gente começa a perceber que o que ele veio fazer por nós é agora. Falou assim, o reino de Deus chegou. Você tem paz agora. Você tem felicidade agora. Apesar das mazelas da vida, você tem alegria e esperança agora. Você tem a melhor notícia para dar para o mundo é agora. Não é quando passar tudo que é ruim, é agora. Você tem que compartilhar agora. Porque o que você tem a oferecer ao mundo é o que o mundo precisa. É o que as pessoas precisam. E só Jesus pode dar. Imagina que a gente ser portador de uma notícia como essa, uma notícia verdadeira, que a gente experimentou e pode compartilhar com outras pessoas. É um privilégio muito grande. Então, é isso mesmo. Jesus é suficiente. Ele é claro no que ele veio fazer, no que ele tem capacidade de fazer. Podemos confiar nele completamente. Então, compartilhe a salvação, tá bom? Ele tem poder para dar saciedade, né? Para suprir tudo aquilo que a gente precisa através de Jesus. Por isso que a gente pode fazer como aquela mulher, né? Aquela mulher foi bem direta.
venha e vejam também. Experimentem também. Façam o que eu fiz e vai acontecer a mesma coisa com vocês. É isso mesmo, Manu? Como foi a experiência dela e o que podemos aprender dessa experiência missionária dessa mulher? Assim, particularmente para mim, a quinta-feira foi o melhor dia dessa semana. Porque no meu devocional, eu até perguntei pro senhor se eu podia falar, e é agora que eu falo do livro que eu tava lendo no meu devocional, que é o livro Conectado, de Steve Case. Eu ganhei do meu departamental, da minha associação. Não, eu mostro no próximo, porque eu trouxe ele, eu vou falar ele nos próximos também. Então, o livro Conectado, ele é um livro muito bom e fala sobre a sua própria conexão com Deus. No início, quando eu li a lição, eu vi a tirinha, eu pensei, cara, por que dar tanta ênfase no poço? Por que deu tanta ênfase no poço de Jacó? E muitas vezes, pessoas são poços de Jacó na nossa vida. O nosso primeiro contato com Deus muitas vezes vai ser por testemunhos e experiências de outras pessoas. Porém, e isso que o livro Conectado ele vem falar, que nós não podemos basear a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus no testemunho de outras pessoas. Ficar só nisso, né? Exatamente. Você deve basear a sua vida, o seu relacionamento, a sua conexão com Deus com base na sua intimidade com Ele. Não só falar o testemunho de outras pessoas, mas você ter o seu testemunho. Ela chegou e falou o seu testemunho, mas o que eu acho interessante é o verso 42, que ele vem falar o seguinte: e diziam a mulher, ou seja, a multidão dizia a mulher, agora não é mais por causa do que você falou para nós, que nós cremos, mas porque nós mesmos vimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, a sua vida espiritual, ela não pode se basear em grandes eventos, acampamentos, milagres, ou até mesmo em testemunho de outras pessoas, mas deve se basear no seu testemunho próprio e a sua intimidade com Deus. Porque tem uma música que fala que no silêncio você ouve a Deus, não é mesmo? E é exatamente isso. Você só conhece alguém, você só conhece uma comida a partir do momento que você mesmo experimenta ela. E o chamado para a missão é isso. Você passar a experimentar. O que a gente acha interessante, falando a gente, nem perguntei para eles, mas enfim, o que a gente acha interessante é porque, por exemplo, eu fui visitar uma mulher que ela estava passando por situações muito difíceis. E eu e a minha dupla, a Emily, né? Beijo, Emily. Aí, a gente foi visitar ela, conversou com ela e tal, até que ela virou pra gente e falou... E tal. Ela virou pra gente e falou que a gente ali naquele lugar era a luz pra ela. E a gente falou pra ela, e da mesma forma você vai ser luz na vida de outras pessoas. Porque a sua experiência com Deus não para na gente. Mas ela pode ter talvez começado na gente, mas ela vai continuar. Porque a sua experiência com Deus é você e Ele, não você, o testemunho de outra pessoa e Ele, mas sim a sua experiência com Deus. Exatamente, né? Todos nós temos que ter razões para crer. No sentido de que precisamos experimentar, né? Exatamente, né? Muitas pessoas correm esse risco. Às vezes, só conta testemunhos e história que outras pessoas viveram. Sim. Ou baseiam a sua fé na fé que seus pais têm. Não, a gente precisa conhecer a Jesus de forma individual, de forma pessoal. Saber por que você serve a Deus. E essa história mostra isso, né? Isso. Experimentar de forma pessoal. Não se basear na fé do outro ou na experiência de outra pessoa. Mas realmente conhecer Jesus, né? De forma como um amigo, né? De forma íntima, realmente. E isso é o que vai realmente fazer com que a gente cresça na nossa caminhada cristã. E é legal porque essa dinâmica, né, de fazer o reino de Deus se expandir, a boa nova de Deus se expandir para o mundo todo, ela acontece através de histórias reais, né, de pessoas que tiveram encontro com Deus, né? Experimentaram isso. A gente está aqui depois de mais de 2.000 anos conversando sobre o encontro de uma mulher com Deus, de um povoado de pessoas com Deus, né, que tiveram a sua experiência pessoal com Deus. E eu achei legal porque aqui na parte do Pensa, aqui na tirinha das perguntas, conhecer Jesus por si mesmo deve ser nossa maior prioridade. Por si mesmo. Estava pregando num lugar e terminei, fiz um apelo, a garota estava lá sentada, do projeto do ano passado, na missão, chorando, depois me encontrei lá no corredor, depois que me troquei do batismo, e ela estava lá, e aí, o que está faltando, velho? E ela foi tão sincera, porque eu não tenho a mesma convicção das meninas que acabaram de se batizar. E conheceram Jesus, ou o clube de desbravadores, no mesmo período. E aí eu disse assim, por quê? Porque eu tenho dúvidas. Ela falou, tudo bem ter dúvidas. E eu orei com ela naquele corredor, falei, então a gente vai orar por um motivo. O que é? A gente vai orar para você conhecer Jesus.
Porque se tem um pedido que você tem que fazer para ele, e pode preparar, porque ele vai se revelar para você. Ele tem muitas formas disso. Então, se você quiser conhecê-lo de verdade, ele vai se revelar para você. Não tem ninguém mais interessado nisso do que o próprio Deus, né? E essa história é uma prova disso. Intencionalmente, ele quer se revelar a todos, ao mundo todo. E não tem nada mais prático, mais direto do que conhecer também isso a partir, pode ser um momento, né, um princípio, como está aqui no próprio texto, a partir da história de outras pessoas. Para que eu passe a ter a minha própria história com Jesus. E a melhor maneira de consolidar isso é compartilhar a minha história, a minha experiência com outras pessoas. Desse encontro, dessa experiência, desse contato com Jesus. Agora que você falou de dúvida, me lembrou de um capítulo do livro que eu citei. Porque, assim, o livro, ele é como se fosse um estudo bíblico mesmo, que você vai fazendo, conhecendo mais assuntos bíblicos para ir, né, se fortalecendo e tendo a sua conexão com Deus. E lá tem um capítulo que o nome é Fé com Dúvida. Por quê? Tem uma citação que fala que há evidências, Deus, ele se mostra pra gente todos os dias. Para todo aquele que quer ver, ele se mostra. E há evidências, há dúvidas, mas há fé. E o livro, ele vem tratar sobre isso. Você não tem fé pelo que você não conhece. Você tem fé pelo que você conhece e por isso que você tem plena confiança naquilo que você ainda não viu. Porque você já conhece. E você precisa conhecer, não só de ouvir outras pessoas falarem mais por si só, para que assim você possa fortalecer a sua fé. Mas a fé, ela só vem daquilo que você conhece. Daquilo que você experimentou. Exatamente. Baseie nisso, não naquilo que você não sabe, né? Exatamente. É isso aí, caminhando pro final, já acabou o tempo já, hein, gente? Vai ter que ser pai e bola agora, hein? Bom, a sexta-feira termina falando de um consenso, né? A consenso de que nós precisamos ter a Jesus como um salvador pessoal. Não como um ser distante, uma experiência terceirizada. Não, mas pessoal. Eu queria terminar ouvindo vocês. Qual é o consenso final que vocês chegaram a essa lição? O que é que Deus falou no seu coração? E o que é que vocês queriam destacar no final dessa lição? Considerações finais. Começando aqui pela Manu. Vai lá, Manu. Ai, por que por mim? Pera, Vai, não, Jacó, vai, Jacó. Eu tô lendo aqui. Acabou o tempo. Corre aí, Jacó. O que você queria destacar no final dessa lição? Olhe para Jesus e viva. Você não pode deixar de ficar encantado com as atrações incomparáveis do Filho de Deus. Então, é isso, né? Experimentar Jesus realmente de forma individual. Assim como Jesus teve um encontro com Nicodemos, como essa mulher samaritana, que para muitos era uma mulher desprezada, uma mulher que nem o nome é citado na Bíblia, mas Jesus teve um encontro com cada um. É interessante que Jesus é ele que tem o interesse principal em ter um encontro com cada um de nós. Então, eu fecho nessa lição com essa frase, né, que a gente possa ter esse encontro de forma pessoal com Jesus. O encontro é fundamental, só que, como a gente viu nessas duas histórias, a decisão com que a gente vai fazer depois desse encontro, ela que vai mudar o rumo da nossa vida, né? Se vamos sair alegres, com a alegria da salvação, depois de ter esse encontro com Jesus, ou vamos continuar questionando. Então, que possamos aceitar e ter esse encontro diário com Jesus. Top. Laís, considerações finais. Vamos lá, rapidez. Quando você falou do encontro, eu pensei em aceitação, né? As pessoas têm que aceitar esse encontro com Jesus. E no comecinho, eu achei interessante que eu grifei assim: o Salvador, porém, buscava a chave para aquele coração. Então, Jesus, ele busca a chave para os nossos corações. Só que basta a gente aceitar ou não o que ele quer pra gente. Então, que a gente possa aceitar a água viva que ele é nas nossas vidas. Muito bom. Manu! Agora sim. Eu vou ler uma parte aqui. Não é bastante crer a respeito de Cristo. Precisamos crer nele. A única fé que nos beneficiará é a que eu abraço como um salvador pessoal. E o que eu quero destacar para finalizar é que você somente saber do fato não é suficiente para que você seja salvo. O suficiente para que você seja salvo é aceitar esse fato como uma verdade na sua vida e passar a viver o Evangelho. E viva o Evangelho, porque ele vale a pena. Top demais! Eu queria destacar um texto aqui, olha, falar ocasionalmente de religião e orar sem fome de alma e fé viva de nada aproveita. Já pensou se aquela mulher largasse tudo, chegasse lá, eu acho que achei mais um, talvez seja o Messias, eu acho que ele sabe. Não.
Esse tipo de fé não muda ninguém, não salva ninguém. Então, alguns, falar de Jesus, do amor de Deus, é algo tão ocasional na minha vida, nunca vai ser poderoso, nunca vai ser transformador a vida de ninguém. Quando eu oro, mas oro de qualquer jeito, parece que Deus nunca me ouve, sabe aquele negócio apático, parece que você não acredita no que está fazendo. Diz aqui o comentário, não vale de nada. Tenha fome de Deus, fome de um encontro pessoal, viva a sua fé de forma autêntica e fervorosa, e não tenha dúvida, vai ser uma bênção para você e uma bênção para quem vai estar também tendo contato com você. Tá bom? Eu queria pedir aqui que o Jacó terminasse fazendo a oração para que esse conteúdo, esse bate-papo, despertasse no coração de alguém o desejo, como foi no coração daquela mulher, a sede, conhecimento, né, da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Que essa fome, essa sede seja uma realidade também na vida de muitos jovens que vão ver esse podcast. Ora aí, Jacó. Amém. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor Deus é um Deus maravilhoso, que sempre cuida de cada um de nós, sempre se interessa em ter um encontro com cada um. Da mesma forma, Senhor Deus, como teve encontro com essa mulher samaritana, que possamos ter esse encontro contigo, que possamos realmente ter essa alegria da salvação que o Senhor Deus nos oferece todos os dias. Amém. Por favor, Senhor Deus, nos ajude também a testemunhar do teu amor a outras pessoas, a viver realmente uma vida santa, uma vida que seja realmente, possamos ser realmente um espelho, Senhor Deus, do teu amor, da tua bondade para outras pessoas. Perdoe nossos pecados, nos ajude em nossas dificuldades. Essa, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, Jacó. Obrigado, Laís. Valeu, Manu. Bênção, hein? E obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Esperamos que a sua experiência pessoal com Jesus como um salvador pessoal seja uma realidade. Experimente, desfrute agora da eternidade, da paz, do perdão, da alegria da salvação que já é sua através de Jesus Cristo, tá bom? Então não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo em áudio, em vídeo, como você achar melhor. Mas não guarda para você. Testemunhe da sua fé. Olha que legal que eu aprendi. Compartilhe com outras pessoas aquilo que você tem recebido também de Jesus. É a melhor maneira de você crescer na fé. Tá bom? Nos encontramos em breve aí no seu próximo episódio do seu podcast do Contexto. Até lá. Tchau.